Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Boa tarde, boa noite. Hoje, depois que eu estava vendo, foi falado comigo, os nossos cultos estão sendo temáticos, né? E hoje a gente vai estar falando de algo que traz a felicidade de muitos, né? Que deixa o povo feliz. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre dinheiro, né? Olha lá. Né? Às vezes fala, dinheiro não traz felicidade. É só falar de dinheiro, o pessoal já todo mundo sorri, né? Abre aquele sorriso no rosto. Então, né? Mas eu quero estar falando a respeito sobre dinheiro, sim. Vou estar falando sobre prosperidade, sim. E entendendo um pouco, lendo um pouco livros, lendo a palavra, buscando se informar um pouco mais sobre o que a Bíblia diz a respeito de dinheiro, de prosperidade. Eu entendo que a questão da prosperidade, ela não existe uma única resposta. Não é simplesmente o faça isso e algo vai acontecer, né? A palavra de Deus, ela funciona baseada em princípios. E o que são princípios? São coisas que, se a gente fizer e obedecer, eles acontecem. E quando nós quebramos o princípio, algo ao contrário acontece, né? E é sobre isso que eu quero estar compartilhando com vocês hoje, né? Eu gostaria de colocar um tema nessa ministração que diz: obedecer nos faz prosperar. Hoje eu quero estar falando um pouco a respeito de obediência. Amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex. Para você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, né? À casa de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque, na verdade, é nesse lugar que nós queremos permanecer todo o tempo. Nesse lugar nós encontramos a paz, nós encontramos o refrigério, encontramos a Tua direção, as curas acontecem, a libertação na nossa vida. É onde nós encontramos esperança para o nosso coração. É onde o nosso coração se alegra, é onde as barreiras caem, Pai. E é nesse lugar que nós queremos estar. Senhor, eu te peço, usa a minha vida hoje, nessa tarde, nessa noite, para trazer aquilo que está no teu coração, para ministrar o teu povo, ensinar as tuas leis, aos teus mandamentos, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A tua palavra nos diz que é uma vida e vida e abundância. No nome do Senhor Jesus eu te peço, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, tira todo e qualquer preconceito na nossa vida. Pai, eu oro por mudança e transformação na minha vida e nos nossos corações, Senhor. No nome do Senhor Jesus, que quem nós somos e aquilo que nós fazemos possa se alinhar com a Tua palavra. Desde já nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Quantos aqui já fizeram aquele seminário de finanças? Levanta a mão assim, bem alto. Uau, menos da metade, né? Foi ministrado no começo desse ano pelo Douglas e a Priscila, né? E, se eu não me engano, vai ter com uma certa frequência, né? Já é a terceira ou quarta vez que tem, né? E eu não... Ali ele aborda muitos princípios. Ele fala sobre muitas coisas. Né? E hoje eu queria estar pegando um, que eu não lembro exatamente se estava ali, mas lendo a palavra de Deus, eu quase que dá para entender que é um dos principais princípios a ser obedecido. Comecei a fazer algumas anotações, meditar em alguns textos. Eu vou falar para vocês que a gente poderia permanecer nisso aqui durante um mês, todo domingo, falando a respeito sobre a obediência que gera prosperidade. É algo muito forte. Então, eu quero ser biblicamente correto hoje. Tá? A gente vai estar lendo alguns trechos, né, falando a respeito da obediência. 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 2. 1 Reis 2, eu vou estar lendo 2 e 3. Vou estar lendo o verso 1. Capítulo 2, verso 1 diz assim:
quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. Olha o que o pai dele fala para ele: meu filho, seja homem, né? E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Então, Davi, ele sabendo que os dias dele está chegando, a Bíblia fala que a saúde de Davi ficou bem debilitada nos últimos dias, e ele sabia que o fim estava próximo. Então ele chama o seu filho e ele passa ali praticamente as últimas instruções. Primeira coisa que ele fala para Salomão é: meu filho, seja corajoso e seja homem. Honre as calças e o trono que você vai estar reinando. Chama ele à responsabilidade. E depois ele praticamente diz: de tudo que você tem que fazer, guarda as leis de Deus. Tema ele e obedeçam. E se você obedecer e guardar as leis, tudo que você fizer vai dar certo. E a gente vai ver que esse princípio da obediência às leis e a direção de Deus, ele está ligado pela Bíblia toda. E é uma chave, assim poderíamos dizer, uma das chaves para a prosperidade na nossa vida. E algo que nós, como cristãos, precisamos entender. Demorou um pouco para mim entender isso. Em Efésios capítulo 2, no verso 8, a palavra de Deus fala assim: porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Ele fala que pela graça de Deus nós somos salvos. E isso não depende daquilo que a gente faz, mas é um presente, algo que Deus nos dá. Isso é a nossa salvação. A gente ganha simplesmente baseado na fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados, hoje nós somos libertos, e a gente conquista a salvação do nosso espírito, na nossa vida. Agora, as outras coisas de Deus, as promessas de Deus e aquilo que está escrito nessa palavra, ele não vem de graça. Ele não vem somente por você ter fé e crer que vai acontecer. As outras coisas, as promessas que Deus tem na palavra, ela vem de uma obediência e uma atitude em cima desses princípios. É aqui que muitas vezes as pessoas elas vêm na igreja e elas entendem, escutam e falam: olha, a situação que você está, cara, você está precisando conhecer Jesus. Vamos lá, hoje vai ter culto sobre finanças. Você está precisando, né? Aí, estou vendo que você está meio quebrado. Vamos lá, vai ser ensinado sobre algo. E aí a pessoa ela vem. E ela acha que simplesmente por escutar ou por estar dentro da igreja, Deus vai mudar a vida dela. Entenda, Deus ele quer e muito mudar e transformar as nossas vidas. Então ele nos ensina princípios da palavra. É como se a gente devesse perguntar para ele: Deus, o que eu tenho que fazer? Às vezes as pessoas elas agem dessa forma em respeito da salvação. A salvação que vem pela graça, que você recebe sem fazer nada, as pessoas elas lutam, né? As pessoas elas se tornam boazinhas, trabalham com força na casa de Deus, tudo tentando receber a salvação. E aí é o contrário, onde Jesus ele fala: não precisa, não é isso que dá a sua salvação. Sua salvação é de graça, basta querer em mim. Agora no resto que a pessoa ela precisa colocar esforço e trabalhar, ela não quer. Ela quer simplesmente estar dentro da casa de Deus e ela espera que tudo vai ser transformado. Lamento te dizer, mas não é assim que funciona. E não tem nenhum lugar dentro da palavra de Deus que vai dizer simplesmente vem à casa de Deus e Ele vai te abençoar. A questão sobre finanças, a questão sobre casamento, a questão sobre criação de filhos, a questão sobre o nós, quem somos como pessoa e o nosso crescimento, ele exige de nós um posicionamento, mudanças, atitude, arrependimento. Eu não sei vocês, mas eu não fiz um curso para ser pai. Quantos aqui fez curso para ser pai? Nessa geração até poderia ter, né? Estamos passando aí por veredas, né? Uns se tornaram pais depois que
que passaram por veredas, então aprendeu já que não pode amaldiçoar o filho, não pode, né? Mas não passamos. Quantos aqui, antes de começar a trabalhar, fizeram um curso de finanças? Aprenderam sobre finanças? Quantos aqui, antes de casar, fizeram um curso sobre casamento? Tem, tá vendo? Né? Fiz curso para o casamento, devia ter feito curso para as finanças, né? E para a criação de filhos também. A Mayumi, eu acho que era, né? Estava fazendo curso de criação de filhos antes de ter filhos. E a nossa questão financeira, ela é da mesma forma. A gente precisa aprender, estudar o que a palavra de Deus ela fala sobre esse assunto. E não simplesmente estar dentro da casa de Deus, esperar que tudo seja transformado miraculosamente, e não vai ser. E aí, por não acontecer, as pessoas elas começam a questionar Deus. Nossa, mas eu estou indo na igreja, falaram que quando eu fosse para a igreja, a minha vida financeira seria transformada. Não sei quem falou isso para você. Se você ouviu isso, perdoa essa pessoa. Né? Ela não sabia o que falava. Né? Gente, a palavra de Deus ela é completa. A palavra de Deus ela é algo que me empolga. Eu começo a ler, eu fico empolgado com as histórias. Por isso que eu falei, se pegasse só o que fala sobre obediência e prosperidade, daria um mês de todo domingo, porque eu vou entrando na história, eu falo, uau, né? Você vê as batalhas, você vê o que Deus está fazendo, e Ele nos ensina princípios. E um desses princípios é a respeito disso, que a prosperidade ela está inteiramente ligada à nossa obediência. A obediência ao quê? Obediência à palavra de Deus. Os mandamentos que Deus ele coloca para a nossa vida. Uma outra coisa que ele está ligado também é a respeito à nossa obediência. Aquilo que Deus fala para nós fazermos. Eu ministrei um pouco a respeito disso na sexta-feira passada, eu acho, na macrocélula. Né? Falei um pouquinho sobre Jonas, a questão da desobediência dele. E praticamente seria a mesma coisa, mas não vou usar o mesmo texto para aqueles que estavam aqui. Né? Abre a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 12, no verso 15, 12, 15. Lucas capítulo 12, verso 15. A palavra de Deus diz assim, a minha versão ela está um pouquinho diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo. Ele diz assim, continuou dizendo a todos, prestem atenção, tomem cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ele tem, mesmo que possua muitas. Deus, quando ele nos criou com um propósito, nos criou com um chamado, colocou dentro de nós habilidade, dom, talento, coisas que só você tem. Quando Deus ele te criou e ele colocou nessa terra, ele te criou com um plano para que você viesse a cumprir algo, a suprir uma necessidade dessa geração. E aí existe essa necessidade agora de nós precisarmos conhecer e buscar a Deus. E ouvir a Deus e falar, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Aonde o Senhor quer me usar? E quando a gente vai falar, às vezes, quando o dinheiro que traz a felicidade, é só falar, o pessoal, ele ri, né? O dinheiro não traz felicidade. Eu sei que você fica feliz, mas não traz, né? Quando a gente vai falar sobre dinheiro, olha, vai ser falado sobre dinheiro, vai ser falado sobre prosperidade, a gente pega só essa parte do financeiro, como eu gostaria de não ter mais dívidas para pagar, como eu gostaria de estar com as minhas contas toda quitada, o meu carro financiado quitado,
a minha casa quitada, aleluia, não precisava mais pagar as prestações da casa. E o nosso foco, ele fica nisso, sobre o dinheiro, e a gente não foca naquilo que, na verdade, a gente deveria focar, que é a obediência. A obediência, a direção que Deus quer dar para a nossa vida. Aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, para resolver as situações financeiras, a gente corre atrás de muitas coisas. Eu conheci pessoas que trabalhavam comigo na Denso. Trabalhei com pessoas ali na fábrica, na Denso, onde era obrigatório, no mínimo, a gente ficar 12 horas. Não existia TADE e não podia fazer 1, 2 horas. Era obrigatório fazer 3 horas todos os dias. Você poderia ficar mais. E a gente trabalhava ali fazendo Kensa com microscópio. Alguém aqui já trabalhou com microscópio? Quem trabalhou sabe como é difícil o negócio, né? Eu sou meio fraco do estômago. Então, quando começa as coisas a rodar muito, fazer muita curva, E ali naquele microscópio, meu estômago virava. E era algo terrível. E trabalhava junto comigo um senhor que acho que tinha 54 anos de idade. Ele tinha um filho que estava fazendo faculdade no Brasil. E todo mundo ia embora. Todo mundo fazia 3 horas de zangueô, passando mal ali do estômago por causa do microscópio. E aquele senhor, ele continuava. Ele pedia para fazer mais zangueô. Fora esses dias que ele trabalhava ali, puxado já na fábrica, todos os sábados e domingos ele fazia baita. Sábado e domingo, todos os sábados e domingos ele fazia baita nos produtos brasileiros que tem aqui em Ocaite. Aí eu ia fazer compra, tal, com a Tati, naquela época eu ia bastante, hoje em dia eu vou menos. E chegava lá no açougue e ele estava lá. Eu falava, cara, como é que você aguenta? Como é que você aguenta trabalhar desse jeito? Ele falava, olha, mas eu preciso. E eu vou falar para vocês, aquela época trabalhando, fazendo 3 horas, todo dia, do jeito que a gente trabalhava, eu tirava 400 mil. A gente tinha muito prêmios e bônus e coisas assim. Então eu tirava 400 mil. E aquele homem ainda fazia o baito sábado e domingo. E quando eu ia conversar com ele, ele nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro. A palavra de Deus fala que quando a gente não teme a Deus e só busca, inverte a prioridade, corre atrás da prosperidade, da riqueza, é como colocar o dinheiro em saco furado. Você trabalha, você se desgasta, você cansa, você passa todo o seu tempo, você perde família. Os seus filhos crescem distante de você e você sempre está sem dinheiro, com o saco furado. Eu lembro que nessa época em que eu trabalhava na Denso, que eu tirava 400 mil, a gente só tinha um filho, o Lucas. E a Tati trabalhava na GS. Foi nessa época que ela conheceu Jesus e se converteu. E a Tati fazia zangueô direto também. Então a gente tirava aí mais ou menos, está um pouquinho mais baixo, uns 360 mil meu, mais uns 200 e pouco que a Tati recebia naquela época. Com um filho. A gente morava em Sasagawa. E a gente devia aluguel. A gente devia aluguel. Tinha contas atrasadas para pagar. Correndo atrás do dinheiro e atrás da riqueza. E aí chegou um dia em que eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu comecei entrei pelo curso de casais, depois comecei a frequentar a igreja. Foi falado para mim que as sextas-feiras tinham célula. Só que naquela época eu fazia no mínimo 4 horas de zangueô na Xerox já. E quando dava, eu fazia 6 horas de zangueô. Saía 11 horas quase, mais ou menos. Aí quando foi falado para mim, olha, você, né, sexta-feira tem a célula, o Rodney, naquela época, né? Rodney, faz tempo, né? Comecei, eu fiquei naquela, e agora? Eu vou para a célula, mas para mim ir para a célula eu vou ter que negar o zangueô, e as contas já estão daquele jeito, como que eu vou negar o zangueô? Eu comecei a entender isso, que se eu buscasse a Deus, aquele versículo que fala em Mateus capítulo 6, 33, colocar em primeiro lugar o quê?
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na sexta-feira, eu comecei a falar para o meu chefe. Na sexta, eu vou fazer no máximo 3 horas. Que aí eu saía 8h30 e dava para mim sair correndo e ir direto para a célula. Passou um tempo que Deus começou a ministrar mais forte no meu coração. E eu falei, quer saber, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de me arrumar, ficar uma correria toda. Na sexta-feira, eu vou fazer só 2 horas de zangueô. E aí, passou mais tempo, começou a ter a escola de líderes. E a escola de líderes era na quarta-feira, a partir das 7h30, eu acho, 8h30. Pegava um pouquinho do meu horário do zangueô. E eu falei, eu tenho aprendido e experimentado de quão bom é estar na presença de Deus e aprender sobre a palavra. Então, na quarta e na sexta-feira, é só 2 horas de zangueô. E eu não vou continuar o negócio, porque você vai ver quanto mais o tempo passa, menos eu estou... Né? Ultimamente, vocês terem uma ideia, gente, no ano passado, o ano todo, não foi por escolha minha, não tinha, né? Mas no ano passado todo, durante um ano, eu acho que eu fiz 52 horas de zangueô. Durante um ano. Não por escolha minha, eu queria, né? Falei, Deus, eu preciso também aí trabalhar, me abre as portas, só que não tinha. E trabalhando no TED, praticamente do ano todo, recebendo muito menos do que 600 mil, tendo muito mais filho e muito mais conta. Né? Para aqueles que não sabem, eu já tenho 4 filhos. Tendo mais filho, tendo mais contas para pagar, com menos da metade dos 600 mil, a gente consegue viver. E aí eu te pergunto, por quê? Eu não tinha dinheiro naquela época? A questão é que, pela palavra de Deus e aquilo que Ele nos ensina, Deus ele pede algo de nós, obediência. Por que eu comecei a pedir para sair de 2 horas? Por que eu comecei, às vezes, a pedir para sair no TED? Porque eu entendia que Deus ele tinha algo para a minha vida. Gente, eu posso falar por mim. A minha esposa sabe um pouco disso. Se tem uma coisa que eu temo no meu coração é desobedecer a Deus. Tem coisas que Deus pede para mim fazer que realmente não é aquilo que eu quero. Não estou muito afim, não é o dia, não é o tempo. Só que quando eu oro a Deus e eu pergunto, Senhor, é isso mesmo? Ele fala, é isso mesmo. Fala, amém. Toma aí. Eu quero fazer a tua vontade. Porque a tua vontade ela é mais excelente que a minha. E quando a gente obedece, a gente vê os frutos. E esse fruto, ele gera uma alegria no nosso coração. E aí fala, mas você está saindo ou fazendo... Quando foi? Foi nessa quarta-feira agora. Teve o pós-encontro. E a gente tinha uns problemas aí para resolver. E aí, bem nesse dia, o chefe pegou e falou assim, olha, tem como você ficar até mais tarde hoje? Eu falei, até mais tarde que hora? Ele falou, não tem horário para acabar. De vez em quando ele fala isso para mim. Só que normalmente ele fala isso numa sexta-feira. Normalmente ele vem falar isso nos dias que não... E aí ele falou, tem como você ficar hoje? Eu falei, mas até que hora? Não tem horário, até acabar. Eu falei, cara, hoje, quarta-feira, Gomena sai. Para mim não vai dar, eu tenho um outro compromisso. E se eu for falar para ele o porquê, muitas vezes ele não vai entender. Ele não vai entender porque ele não entende o princípio da obediência. O princípio de você estar onde Deus quer que você esteja. E quando a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja, o resto das coisas Ele cuida. O resto das coisas Ele faz. Por isso, o princípio da obediência ele é algo muito poderoso. A gente vai ver homens que foram obedientes a Deus e o resultado que eles tiveram. Só que, às vezes, a gente pergunta, e esse é um questionamento, e é esse o versículo que eu li. Eu já me perguntei isso muitas vezes. Por que nós que somos filhos de Deus, estamos dentro da casa do Senhor, amando Ele, adorando Ele, às vezes temos menos coisa do que aqueles que não conhecem Deus, do que aqueles que estão lá fora? Por que, Senhor? Por que eu que te sirvo, eu que
faço as coisas tudo para o Senhor, não estou ali andando de Ferrari igual meu vizinho. Meu vizinho tem uma Ferrari branca, né, bonita, qualquer dia eu vou pedir para dar uma volta. Mas, né, Senhor, por quê? Por que que às vezes as coisas ficam meio limitadas? Por que que aquela pessoa que às vezes você sabe, ele faz a coisa errada? Ele tem a sonegação de imposto, tem a mentira, tem a questão do suborno. Por que que ele prospera e eu não? E aqui esse versículo ele fala, tomem cuidado, porque a verdadeira vida não depende daquilo que as pessoas têm. Talvez a pessoa ela pode ter muito dinheiro, muita prosperidade e riqueza, simplesmente porque ele obedece a um princípio. Lembra que a salvação é pela fé, mas o resto de tudo vem de princípios. Pessoas que obedecem em princípio, eles conseguem alcançar a vitória naquela área. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que não são cristãs e têm um casamento entre pai e mãe em criação de filhos, que você olhando assim, você fala, uau, tem muito para nos ensinar. Como será que, por que a esposa honra o marido se ela nem conhece esse princípio de esposa honrar seu marido? O cara, ele ama e ele se doa tanto pela esposa dele, se ele nem conhece a palavra de Deus que fala, marido, amai as vossas esposas. E eles vivem de uma forma tão intensa e é uma família tão bonita, que tem filhos tão obedientes, filhos que obedecem e respeitam os outros muito mais do que, às vezes, os meus próprios filhos. E eu falo, Senhor, por quê? E Deus tem falado para mim, porque eles obedecem princípios. Talvez você está aqui dentro da casa de Deus e pergunte, por que meu casamento não muda? Por que o meu relacionamento com meus filhos são tão difícil? Por que a minha vida financeira, por mais que eu passe seminário de finanças, pregação do apóstolo Levi, libertação financeira, já passei, né? Aí entra na sala, pastor, está difícil a minha questão financeira, né? Você precisa passar por libertação financeira. Pastor, já passei. Então, você precisa fazer um seminário de finanças. Pastor, eu já fiz. Né? Então, você precisa cortar o cartão de crédito. Pastor, eu já cortei. A pessoa ela já passou por tudo. Mas ela não entendeu ainda alguns princípios da palavra de Deus. E quando a gente muda esses princípios, é onde as coisas elas começam a acontecer. Quais são esses princípios? Eu vou estar citando alguns aqui. Quem fez seminário de finanças, pega a sua apostila lá, conversa com o Dodô e com a Priscila, né? Eles vão te fazer lembrar de alguns. Mas um dos princípios é gratidão. Você ser grato por aquilo que você tem. Isso é um lugar, às vezes, onde eu preciso me vigiar. Porque a gente fica no foco daquilo que eu não tenho. Daquilo que eu gostaria de ter. Daquilo que é melhor do que o que eu estou vivendo. Foi para uma pesquisa, já mostrou, né? A gente fala bastante a respeito do Facebook. Mas 80%, gente, 80% é bastante gente. 80% dos usuários que com frequência mexem no Facebook, eles vivem de insatisfação. Porque eles olham para a vida dos outros e eles falam, eu não tenho aquilo que ele tem. Eu não fui no parque do Lego igual o Alex foi no parque do Lego ontem. Depois para você ter uma ideia, né? Algo que está sendo muito falado, o parque do Lego é um parque caro. E é caro, gente. É caro mesmo. Acho que um adulto está 7 mil e a criança ou é 5 mil ou é 6 mil. É caro. Né? Para uma família meio grande, é extremamente caro. E eu vou falar para vocês que eu não paguei nada. Eu não paguei nada. Não, né, paguei o estacionamento e eu ia com o sogro porque nós estava atrasado. Até arrumar todo mundo, né? E a gente ir, demora. Mas eu não paguei nada. E aí, às vezes, as pessoas, ela vê, meu Facebook está abandonado. Aí, ontem eu fui colocar a foto dos meus filhos no Instagram, né? Para a minha família poder ver e tal.
E aí o pessoal já começa, uau, você foi para o Parque do Lego. Nossa, é caro lá, não é? É caro. E aí, aqueles que têm a oportunidade de conversar, às vezes eu tenho a oportunidade de falar, olha, não foi eu ganhei isso e a gente foi passear de presente. Agora tem outros que falam assim, nossa, o cara, olha lá, como é que pode? Cheio de filhos, cheio, né? Com casa financiada para pagar. Como é que ele consegue passear num parque caro desse? Né? Invejou, é um dos princípios também. Né? Mas a pessoa ela fica olhando a vida dos outros e ela esquece de ser grato por aquilo que ele mesmo tem. O princípio da gratidão ele se transforma, então, agora em murmuração. E a quebra do princípio ela é um pecado. Então, a pessoa ela só começa a reclamar. Ai, minha vida está assim, nada melhor. Ai, querido, agradece pela família que você tem. Agradece pela oportunidade de estar no Japão. Quantas pessoas você conhece que gostariam de estar aqui? Quantas pessoas que foram embora daqui, às vezes reclamando, estão tentando voltar e não conseguem? Existem tantas coisas que você parar para olhar a sua vida, você vai ver que é algo tremendo. Uma vez Jesus estava ministrando para uma multidão e o povo estava com fome. E aí ele fala, o que a gente vai fazer? Né? Jesus vai falar, dá comida para esse povo. Os discípulos falam, Jesus, você está bem aí? Não tem nem dinheiro e nem pão para dar para toda essa multidão. E aí chega um rapazinho e ele fala, olha, eu tenho aqui 5 pães, 2 peixes. E os discípulos pegam e falam, mas o que é isso para uma multidão? E aí Jesus ele aplica o princípio. Ele fala, manda todo mundo sentar. Pega aquilo que era pouco e ele dá graças a Deus. Pai, graças eu te dou pela tua provisão. E aí ele distribui. E a Bíblia fala que 5.000 pessoas foram alimentadas naquele dia e ainda sobrou comida. São princípios. Um dos princípios. Outro princípio, uma pessoa ser abençoador. É assustador. Você vê uma pessoa que tem um coração disposto a abençoar, a ajudar. Gente, aquela pessoa ela não para de receber coisas. As portas elas se abrem para aquela pessoa de uma forma assustadora e aquela pessoa nunca tem necessidade de nada. Parece que quanto mais ela dá, mais ela tem. Às vezes a gente fica dando ali com, né, quanto que precisa aí? Eu só tenho metade para dar. Na verdade tem mais. Ou dá aquela coisa de tipo, vou te dar, mas na verdade eu não queria dar. E aí é onde a gente se torna, então, o princípio de, em vez de ser abençoador ou doador, se torna algo avarento. E a gente quebra esse princípio. E por quebrar esse princípio, como a gente não dá e não abençoa, não recebe. Tem algo que impede a gente de receber. Um outro princípio, pessoa que é justo. Vive fazendo aquilo que é correto, vive fazendo aquilo que é certo. A minha mulher, a minha esposa, ela tem um negócio de justo que às vezes... Ai, Jesus, eu preciso mais de Bíblia na minha vida, né? Ela entrou de licença maternidade quando Daniel nasceu. E no último, né, quem teve filho sabe, você recebe a cada 2 meses, você recebe um valor. E aí, quando chegou na última vez de ela receber, ela tinha, né, o direito de receber durante 1 ano e meio, que foi prorrogado. Foi entrando dinheiro, chegou no último mês, ela, pelas contas, ela recebeu 1 mês a mais. Só que não foi 1 mês, não foi 3 meses que ela recebeu. No último, ela recebeu 2 meses de forma normal. E ela pegou e falou, Alex, esse negócio está errado. Porque eu já vou voltar a trabalhar e veio 1 mês a mais. Eu falei, Tati, mas os cálculos já foi feito. A prefeitura já decidiu isso, ou Hello Work, sei lá o que é. E ela falou, não, mas eu acho que veio a mais. Eu falei, e aí, vamos fazer o quê? Vou conversar. E, gente, essa conversa de o dinheiro que veio a mais, deu uma dor de cabeça. Porque daí a empreiteira falou, não, vocês têm que devolver. Só que eu fui lá no Hello Work conversar e eles falaram, não, o valor já foi determinado. Se já foi dado, já foi dado. A empreiteira ligou e falou, então, você tem que devolver esse dinheiro. Eu falei, não, mas eu fui lá e conversei. Mas com quem que você conversou? E aí ficou como se a gente quisesse
ficar com o dinheiro para nós? Eu falei, não, nós fomos atrás justo para poder devolver. Aí falou, não vamos devolver para eles então, porque esse povo vai querer catar o dinheiro. Vamos devolver direto para o Hello Work. Aí deu mais problema ainda. No final das contas, aquilo que a gente tentou fazer de forma certa, deu um problemão. Vai, ok. Aí nasceu o Felipe. Quando o Felipe nasceu, foi receber a licença maternidade. Para aqueles que sabem, você fica um tempo sem receber, mesmo depois que a criança nasceu, você fica alguns meses sem receber. E o primeiro que vem, ele vem com os cálculos meio doidos lá, né? Então veio um valor alto. Quando veio esse valor alto, a Tati pegou de novo. Alex, acho que veio dinheiro a mais. Eu falei, meu, você sabe a treta que deu da outra vez. E a gente não sabe como esse povo faz os cálculos. Então deixa assim, né? E vamos ver a partir do próximo. Passou 2 meses depois, chegou o próximo. Chegou num valor alto. Quando eu olhei aquilo ali, a Tati falou, entrou dinheiro, nossa, entrou bastante. Aí eu olhei e eu falei, ela está ganhando mais em casa do que eu trabalhando na fábrica. Falei, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Eu falei, vamos conversar de novo. Aí lá vai nós. Então, acho que veio dinheiro a mais. Aí ligou lá, realmente fizeram um cálculo errado, né? E o Hello Work está chamando vocês para ir conversar. Pedi folga naquele dia, para ir lá conversar. E descobrimos que era para devolver o dinheiro que a gente tinha recebido a mais. Valor de 200 mil. Sentamos lá e a mulher pegou e falou assim, então, a gente fez os cálculos de errado, foi culpa nossa. Nos desculpe, mas você precisa devolver 200 mil para nós. Eu falei, então onde que eu vou tirar 200 mil agora para devolver? Tentei conversar, eu falei, olha, foi um dinheiro que vocês nos deram. A mesma coisa de eu falar, Diogo, 10 mil aí. Vai lá e usa conforme você quer. Aí ele vai e usa, compra o que ele quer, depois eu falo, então, Diogo, me dá o dinheiro. Foi o que eu falei, gastei. E aí eles falaram, não, mas você vai ter que devolver. Eu falei, meu Deus do céu. E aí conseguimos parcelar essa dívida de 200 mil, de pagar 10 mil por mês. Só que aí que está. Aí a gente pega e vai diante de Deus e fala, Senhor, por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? Foi eles que erraram, eu usei o dinheiro da forma certa, eu tentei devolver, fui conversar, se eu não tivesse ligado, eu receberia aquela quantia alta, direto, porque já tinha sido fechado a conta deles. Mas por tentar fazer o certo, e Deus pegou e falou assim, o que importa não é o valor, não é o dinheiro, mas é a sua atitude. E isso, por obediência, por buscar ser justo, não diante do Hello Work do governo, mas diante de Deus, é onde Deus nos faz prosperar. Pelo lado contrário, ladrão. Né? Recebi 1.000 a mais aqui de troco. Né? São princípios que são falados no estudo. Um outro princípio, questão da humildade. A humildade nos faz prosperar também. Por quê? Porque Deus ele sabe que Ele pode confiar em você. E você não vai sair por aí ostentando, mostrando para todo mundo. Eu acredito que talvez o grande motivo de muitos não terem uma situação financeira confortável é justamente por causa desse princípio. A humildade. Se pegar e tacar aí 1 milhão... Gente, Deus ele é tremendo. Dependendo da quantia que colocar na sua mão, né? Coloca aí, ou você de carrão, ou você com uma grande quantia, você vai pegar todo esse dinheiro e se endividar. Se endividar. Né? Tem gente que pensa, se eu ganhar 1 milhão, eu vou comprar uma Velfire Zero. Primeiro, com 1 milhão você não compra uma Velfire Zero. Só que a pessoa ela tem esse tipo de pensamento. Já que eu ganhei um dinheiro, então eu vou conseguir. Aí ela pega, ela paga lá 1 milhão que ela ganhou e agora está devendo 4.
compra um carro que depois ela não tem condições para pagar o chaquém, ou para pagar o imposto e para pagar o roquém. Quer viver num nível acima da média. A humildade. A pessoa ela não tem, ela se torna alguém agora, então, ostentador. Mas eu quero falar hoje sobre a questão da obediência. Abre em Josué, capítulo 1, verso 7. Josué 1, verso 7. Josué 1, 7. A palavra de Deus diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer. Repete comigo, o cuidado de fazer. De novo, cuidado de fazer. Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer. Repete comigo, cuidado de fazer. Segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está falando, Josué, você quer ser bem-sucedido e próspero como foi Moisés? Ele não falou assim, olha, ele não falou só isso. Olha como eu te levantei, porque Moisés, ele chegou no fim do ministério dele, e Deus fala para Moisés, levanta Josué para ficar no seu lugar. Foi Deus que escolheu Josué. E aí a palavra de Deus fala que Moisés ele havia morrido lá em cima no monte. E Josué, então, ali está ele e Deus. Deus não falou para ele, olha, foi eu que te escolhi. Tudo que você fizer vai dar certo. Eu vou te dar a vitória em todas as batalhas. Tudo vai correr bem. Deus não falou dessa forma com ele. Ele falou, olha, assim como eu estive com Moisés, eu também vou estar com você. Mas busca você fazer conforme tudo que está escrito na minha lei. Aí ele fala, medita nesse livro de dia e de noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E se você fizer como tudo está escrito, tudo que você fizer vai dar certo. A prosperidade de Josué dependia de ele viver em obediência à vontade de Deus. Não simplesmente, Deus me ungiu, tudo vai dar certo. Eu aceitei Jesus, agora a minha vida vai ser transformada. Eu estou aqui, fui para a vigília, fiz a minha oração, tudo vai dar certo. Precisa de uma mudança desse princípio agindo em nós. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Por que Deus te criou? O que Deus espera que você faça ministerialmente, na sua família, no seu trabalho? Mediante essa vontade de Deus para a sua vida é que Ele vai fazer você prosperar. Só que às vezes a gente busca tanta prosperidade, sendo que o foco não é o dinheiro e a prosperidade, mas o nosso foco é ser obediente. E como que eu vou ser obediente? A gente precisa agora então ouvir o que Deus tem para nós. E talvez não, com certeza, aquilo que Deus tem para mim é diferente daquilo que Deus tem para você. E Deus, Ele vai falar então agora com você. Então para de ficar correndo atrás de baito, para de ficar correndo atrás de zangueô. Por experiência própria, eu ainda continuo fazendo pouco zangueô. Deu uma melhorada, né? Não estou fazendo 50 por ano, mas não sei se chega a 100 também não. E continuo vivendo de uma forma, gente, que, por testemunho meu, eu não sei como eu tenho vivido.
coisas inexplicáveis, assim tem acontecido. A gente foi passear no Lego, aproveitamos o dia, apesar de estar frio ontem. Foi um dia bem legal. O Samuel saiu de lá falando, nossa, pai, hoje o dia foi bem legal, né? A gente falou, agradece, porque não foi nós, né? Como a gente falou na sexta-feira, da macrocélula que teve, daqui a uns dias a gente vai estar indo para o Brasil. E a passagem para 6 pessoas é algo caro. Né? Só se fazer as contas no final do ano. A gente vai ter agora em dezembro. A passagem para o Brasil em dezembro é algo caro. E entrou nesse ano agora, eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu quero para o Brasil. Eu preciso ir para o Brasil. Faz 14 anos que eu não vou para o Brasil. E preciso apresentar os meus filhos, o meu pai, que não conhece 3, minha mãe não conhece 2, a Tati faz 14 anos que não vê a irmã dela, e entre outras coisas. E a gente começou a orar. Algumas pessoas aqui oraram comigo durante esse ano. Eu vinha no culto de oração, a hora que chegava aquele momento de, vamos orar um pelo outro, o irmão chegava, o que você quer? Eu falava, quero o Brasil. Preciso ir para o Brasil. Preciso ver a minha família. Né? Um já olhava e falava, dura coisa me pediste, né? Quase falava, está meio difícil eu ter fé para orar a respeito disso. E a gente foi orando. Quarta-feira, pós-quarta-feira, hora com o seu irmão que você quer. Cara, eu preciso ir para o Brasil. E chegou agora, no mês 10, mês 9, não lembro que dia que foi, a gente conseguiu pagar as passagens, a gente vai estar indo para o Brasil, vai estar ficando 2 meses lá. E eu falo para vocês, não saiu milão do meu bolso. Por enquanto não saiu milão do meu bolso. E as passagens já estão pagas. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. A gente precisa entender aquilo que a palavra ela quer nos ensinar para que a gente possa viver uma vida e vida em abundância. A palavra de Deus ela nos leva a caminhar no sobrenatural. A viver coisas de forma a abrir um mar e atravessar no meio, abrir o Rio Jordão e passar pelo meio, a ver pão surgir, a sair água da rocha, o impossível acontecer. Mas a gente limita Deus e quer correr atrás da prosperidade, quer correr atrás da riqueza, quer correr atrás de bem financeiro, enquanto Deus está falando, filho, é só me obedecer. É só você buscar fazer a minha vontade. E na minha vontade eu vou te prosperar. Vamos continuar aqui. O que eu quero falar para você, na verdade eu ia começar por esse começo. Eu ia começar por aqui. Porque na verdade a gente não precisa de dinheiro. Como assim, Alex? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou viver? A gente precisa do Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo e está num relacionamento íntimo e forte com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, mediante a nossa obediência, Deus ele nos concede o resto. A gente não precisa correr atrás do dinheiro, a gente precisa correr atrás de Deus. Eu quero conhecer Jesus. É nesse lugar que eu quero estar. Eu quero ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem preparado para mim. Esse é o nosso foco. A gente precisa correr atrás de dinheiro. A gente não precisa ficar preocupado com aquilo como que eu vou pagar as coisas. Deus está falando, filho, deixa que essa parte eu assumo. Só seja obediente àquilo que eu estou te pedindo. E aí é onde a gente vai ter testemunhos após testemunhos em ver o sobrenatural de Deus. Não precisa abrir em 1 Reis, capítulo 17, no verso 2 até o 4. A palavra de Deus fala assim que existia um profeta. Pensa num profeta doido. É um homem chamado Elias. Um homem doido. Elias. Deus pega e fala para ele, vai lá, fala para o rei Acabe, e fala para ele que, mediante as suas palavras, quando você falar, não vai chover mais, não vai chover até que você mude de ideia. E aí ele vai lá, o profeta, falou, então, rei Acabe, Deus mandou aqui para falar que não vai chover mais aqui em Israel, até que eu converta a minha palavra. No versículo seguinte é interessante que a Bíblia fala assim, e Deus falou com Elias, foge daí.
Entendeu por que eu gosto da Bíblia? É sugoi, gente. Você vai lendo assim, eu começo a rir sozinho. Elias chega diante de Acabe e fala assim, então, ó, Deus mandou falar que não vai chover mais, até que eu mude de ideia. E Deus falou, sai daí, ele sai vazado. Ele sai correndo e Deus fala assim, agora vai lá para um riacho e fica lá, que eu vou mandar os corvos te sustentarem, os pássaros. Olha alguém que escuta a Deus. Alguém que tem um relacionamento forte e íntimo com o Espírito Santo. Ele vai, corre, fica lá no riacho. A Bíblia fala que ele tinha 2 banquetes. Bebia a água que saía do riacho, uma água pura, cristalina, e os corvos, os pássaros traziam pão e carne para ele. Não foi pão e água, foi pão, água e carne. Né? E aí chegou um tempo que por falta da chuva, por aquilo que ele falou, por falta da chuva, a água do riacho secou. Quem que tinha profetizado? Ele. E mediante aquilo que ele tinha profetizado agora, o riacho secou e estava começando a faltar água. E ali é onde Deus aparece para ele de novo. E fala, sai daí, vai lá para uma cidade chamada Sarepta, e eu vou mandar uma viúva te sustentar. A gente precisa do Espírito Santo. Gente, foi algumas vezes que eu li esse texto, esse texto. E quando eu lia isso aqui, eu falava, eu acho que eu cheguei até a falar com a Tati uma vez, eu acho que eu não teria coragem de ir lá falar para uma viúva me sustentar. Né? Olha o detalhe. Ele chega lá, a mulher está catando uns gravetos. E ele pega e fala assim, ô senhora, faz uma comida para mim comer. E a mulher fala assim, olha, eu te digo, em nome de Deus, que é verdade. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu estou catando esses gravetos aqui e eu vou fazer uma refeição só. Depois disso, eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Porque a gente não tem mais o que comer. E Elias olha para ela e fala assim, tá bom. Mas vai lá e faz um bolo, né? Uma versão fala, faz um bolo, outra versão fala, faz um pão. Vai lá e faz primeiro para mim. Ousado homem, né? Não tem? Tá, então o que você tem faz para mim. E ele fala assim, e nada vai faltar na sua casa. Aí a mulher pega e fala, você é obediente. Ela vai, fez o pão. E nos versículos seguintes, a palavra de Deus fala que nada faltou durante aqueles dias na vida daquela mulher. Quando eu estava ouvindo sobre isso, quando Deus fala, vai lá na casa da viúva, você vê a situação da viúva, você fala, meu Deus, a viúva está pior do que Elias. Eu falei, né? Pensou, gente, você vai pedir comida, a mulher fala assim, eu vou morrer amanhã. Porque eu não tenho o que comer. Eu ia falar, nossa, tia, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para te dar. Né? Eu não... E ele fala, não, mas vai lá e faz primeiro para mim. Depois você come o que sobrar. E quando eu estava questionando a respeito disso, eu falei para Deus, Deus, eu não teria coragem. Né? Eu ficaria com vergonha, constrangido. E Deus falou algo para mim, ele falou assim, você não crê que eu poderia abençoar aquela viúva? Você não crê que eu poderia sustentar ela e fazer o sobrenatural acontecer? Por isso que você não pediria. Só que, glória a Deus que Elias era um homem obediente. Ele vai, ele pede, ele insiste, a mulher faz, e ele sustentou aquela família. Até o dia em que ele voltou a mudar a palavra dele, que ele falou, agora vai chover. No meio desse caminho ainda, a palavra de Deus fala que o filho da viúva morreu. Ele estava ali hospedado na casa da viúva, comendo a comida da viúva, fazendo prosperar a vida da viúva, e o filho dela morre. E aí a viúva chega e fala, homem de Deus, meu filho morreu. Por que Deus fez isso comigo? E ele cata aquela criança, leva lá para cima e começa a orar. Deus,
porque o Senhor tirou a vida dessa criança. Eu oro para que venha a vida de novo. E ele ora, e ele ora, e ele ora. Chega uma hora, ele ora, chega uma hora. A Bíblia fala que o Espírito voltou ao corpo daquela criança. E ele desce com a criança e fala, está aqui o seu filho. Alguém que escuta o Espírito Santo. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa ouvir aquilo que Deus está falando conosco, para que a gente seja obediente. E aquilo que você precisa obedecer é aquilo que Deus está pedindo só para você. A nossa busca, ela não deve ser pelas coisas materiais, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra que a gente usa como justiça é algo algo aconteceu contra a minha vida, algo injusto, então justiça precisa ser feita. A palavra justiça na Bíblia, ela fala vontade de Deus. Vontade de Deus. Toda vez que vê justiça, ele está falando sobre a vontade de Deus ser feita. E Deus, ele fala, buscar então, em primeiro lugar, o reino. E onde que é o reino? Dentro de nós. Deixa Deus governar a sua vida. Buscar em primeiro lugar que Deus ele venha sentar no trono, que é o reino de Deus. E ele fala assim, e fazer a sua vontade. Nessa versão NTLH aqui ele fala sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obediência. Ouvir a Deus, fazer a vontade em obediência, Deus vai conceder o resto. Algumas outras pessoas que foram prósperas. Fala o nome de uma pessoa que foi próspera aí na Bíblia. Abraão. Abraão foi um homem muito próspero, um homem muito rico. Tão rico que faltava espaço na terra para ele poder exercer a riqueza dele. Mas quem foi Abraão? Abraão foi amigo de Deus também, mas Abraão foi um homem que um dia ele amou mais o filho do que o próprio Deus. Ele começou ali a idolatrar o filho dele, a passar tempo. E eu entendo, de certa forma, pela idade dele. Ele falava, antes de eu morrer, eu quero aproveitar cada segundo da minha vida com o meu filho. Só que ele mudou, inverteu a prioridade. Amou mais o filho do que a Deus. Chega uma hora em que Deus pega e fala assim, Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício para mim, lá no Monte Moriá. Quer ver uma outra coisa assustadora? A Bíblia fala que no dia seguinte, de madrugada, Abraão levantou, pegou o seu filho, pegou os seus empregados e partiu rumo ao monte. Gente, Deus falou com Abraão, no dia seguinte de madrugada, o cara ele me levanta e vai fazer o que Deus pediu para ele fazer. E não foi um negócio de vai ali comprar pão, vai ali tirar o leite. Vai lá sacrificar o seu filho, que você tanto ama. A palavra de Deus fala que Abraão ele vai no outro dia, ele não ficou questionando, não fez igual o Gideão, né? Ah, se é o Senhor mesmo, então molha o negócio aí. Ah, molhou, e agora? Ah, então se é Deus mesmo, então que não molhe o negócio. Não molhou, e agora? E continuou em dúvida. Abraão era um homem obediente. No dia seguinte, de madrugada, ele pega e ele vai obedecer aquilo que Deus pediu para ele. E ele tinha esperança que no meio do caminho algo acontecesse. E não aconteceu, até o momento em que ele foi sacrificar o filho. A hora que ele vai sacrificar o filho dele, um anjo pega e fala, Abraão, para. Eu já entendi, pela sua obediência, pelo seu posicionamento, eu já entendi que você ama mais a Deus do que o seu filho. Abraão, um homem obediente. Fala aí o nome de um outro homem. Daniel. Obediente não, um homem próspero. Mas podemos dizer de Daniel também. Um jovem, um adolescente, que foi levado como escravo para a Babilônia, para servir um povo que ele não conhecia a língua, não conhecia a cultura. E esse adolescente, ele se esforça tanto no estudo, com a ajuda de Deus, que a palavra de Deus fala que diante daquela classe toda que estava sendo preparada para ser os serventes, Daniel ele se destaca.
ele tira as notas melhores do que os outros. E existe um princípio na palavra que fala assim, que a gente não deve dobrar os nossos joelhos a outros deuses. E Daniel, ele entende isso. Chega uma hora em que o rei pega e fala assim, olha, eu fiz uma estátua. Foi da oração, né? Ninguém deve orar a um outro Deus, senão ao rei. Ao Deus do rei. E aí Daniel, ele fala, o meu Deus é um outro Deus e eu vou ser obediente àquilo que Deus me pede. Aí o cara, ele ora lá na casa dele, 3 vezes ao dia. E imagina que ele não estava orando baixinho, igual Ana. Ele estava ali clamando a Deus, adorando a Deus. O povo escuta e vai lá falar para o rei, fala, rei, Daniel é um dos caras que não estão obedecendo aquilo que o Senhor mandou. O rei, ele conhecia Daniel. Sabia que era um homem sugoi, mas ele pega e fala, manda matar. Traz ele aqui. Joga Daniel na cova dos leões. A palavra de Deus fala que pela obediência dele de não se curvar, Deus fechou a boca dos leões. Para não pegarem ele. Chega no dia seguinte, o rei corre lá para ver o que aconteceu. E ele grita, Daniel! Ele fala, eu estou aqui, rei. Porque o meu Deus, que eu obedeço, ele me guardou. Então, por causa da obediência dele, tira ele e coloca ele agora numa alta posição. Deixa eu resumir alguns outros aqui. Rei Davi, um homem que prosperou, que foi rico, mas era um homem que não fazia nada. Não sei a vez que ele pecou. Tudo que Davi ele ia fazer, ele consultava a Deus. Chame os profetas aqui, tragam eles, vamos perguntar para Deus. Antes de ele ir para qualquer batalha, ele falava, Senhor, devo ir? Deus falava, vai que eu sou contigo. Ele levava os homens dele. Quando ele perguntava, Senhor, eu devo ir? Deus falava para ele, não, fica. Ele ficava. Um homem que a palavra de Deus fala depois, que por ele ser tão obediente e temente a Deus, um homem segundo o coração, não só ele foi abençoado, mas toda a geração. Os filhos dele. E aí, diante dos filhos dele, a gente encontra um homem chamado Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi um dos reis, a Bíblia fala, o homem mais sábio que o mundo já viu. Um homem mais rico daquela época. E quando você começa a ler o que Salomão tinha, gente, ele tinha muito ouro. Ele tinha muita riqueza. E foi um cara que ele recebeu algumas instruções do pai dele. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Anotei. Salmo 111, versículo 10, não precisa abrir. Um dos salmistas, vários salmos que foram escritos por Davi. E o que está escrito em Salmo 111, 10, a palavra de Deus está escrito assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem que escreve isso de uma forma mais conhecida popularmente? Onde que está escrito esse versículo? Em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Davi, antes de deixar o filho dele, antes de morrer, ele ensina a obediência e o temor a Deus. Davi, ele queria construir um templo para Deus. Ele falou, não pode Deus continuar morando numa barraca. Eu quero construir um templo e dar o melhor para Deus. Olha, Deus fala assim, você não. Mas por que não? Porque você é um homem de sangue, você é um homem guerreiro, você mata as pessoas, sua mão está suja de sangue. Eu não quero que você construa um templo para mim. Pensou você querendo agradar a Deus? Fala, você não. Ah, Deus, eu não. Ele fala, não, você não. E ele foi obediente, até nisso ele foi obediente. E ele fala, o seu filho vai construir. Então, antes de Davi morrer, ele passa todas as instruções. O templo deve ser assim, deve ter isso, faça o melhor para Deus, da melhor qualidade. Guardei riquezas, ouro, prata, para que você use no templo. Está tudo aqui. E a palavra de Deus fala que Salomão fez segundo tudo aquilo que o pai dele tinha instruído. Guardou o coração dele por um tempo, onde a palavra de Deus fala que durante 40 anos Israel não teve mais guerra.
E olha que Davi tinha guerra toda semana, né? Davi é o homem da guerra. Quando chega no filho dele, a obediência, Deus fala, chega agora. Durante 40 anos não teve guerra em Israel, por causa da obediência de Salomão. Aí chega uma hora que ele para de obedecer. E aí a casa caiu. E entre tantos outros homens, e aí a gente chega ali na época de Jesus. Jesus, ele houve uma situação e ele falou assim, os homens estavam questionando os discípulos de Jesus, ele falou assim, o mestre de vocês não paga o imposto? Ele não paga imposto? E Pedro falou, paga sim. E aí ele volta para casa com aquele questionamento, será que Jesus está pagando o imposto mesmo? E agora? Estão cobrando, né? Quando Pedro chega em casa, assim, meio naquela coisa, Jesus fala assim, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é certo? Os moradores pagarem imposto ou os estrangeiros? Pedro fala, os estrangeiros. Ele fala, pois é, mas não vamos questionar, não. Vai lá e pesca um peixe. E dentro da boca desse peixe você vai encontrar uma moeda. E vai e paga o meu e o seu imposto. Pedro era pescador. Não sei quantos peixes já tinha pego, mas eu imagino que muitos. Ele escuta uma direção daquela, vai e pega um peixe que vai ter uma moeda dentro. Tá bom, Senhor. E ele vai. A Bíblia fala que ele pescou, encontrou moeda e pagou aquilo que devia. Obediência àquilo que Deus está falando. Obediência àquilo que Deus espera de mim e de você. Uma noite, Pedro, João e os amigos dele lá, o irmão André, Tiago, passaram a noite inteira pescando. A noite inteira pescando, pescadores profissionais. Chega lá, Jesus fala, ei, o que vocês pegaram? Pegamos nada, hoje o mar está ruim, a lua não está legal, né? Está meio calor, não é isso que ele fala, mas ele fala, não pegamos nada. Jesus fala, joga a rede do lado direito do barco. Pedro ele fala, olha, não vai pegar nada, mas mediante a tua palavra, eu quero ser obediente. Olha que ele nem conhecia muito bem Jesus. Ele fala, porque você pediu, eu vou fazer, em obediência. E ele obedeceu. E quando ele joga a rede, ele vai puxar, ele não conseguia puxar de tanto peixe que tinha. E o barco quase afundou, ao ponto de ele chamar um outro barco, colocar e encher os 2 barcos de peixe. Por quê? Obediência. Não foi porque veio um cardume de peixe. Não foi porque de repente entrou uma sombra e cobriu o sol e ali os peixes sentiram. Não. Obediência. Uma das chaves poderosas para a prosperidade na nossa vida é obediência. Obediência àquilo que Deus espera de mim e de você. Obediência aos mandamentos da palavra, guardar esses princípios. Para de gastar o seu tempo fazendo, às vezes, correndo o dia todo, sábado, perdendo o dia todo. Pega um sábado e gasta o sábado inteiro lendo a Bíblia. Às 8 horas do sábado. Faz isso com Deus. Senhor, eu entendi que para eu ser próspero, eu tenho que guardar os teus mandamentos. Hoje, eu vou separar esse dia para o Senhor. Me ensina o que eu devo fazer. E passa 8 horas. Lá em Malaquias fala, faça prova de mim. E você vai ver se eu não vou abrir o céu e derramar tamanhas bênçãos que os seus celeiros não caberão. Entra outras coisas ali, ele fala sobre o dízimo, fala sobre a oferta. Mas são princípios da palavra de Deus. São princípios da palavra de Deus. Se você quer prosperar e quer ver algo mudar na sua vida, seja obediente. Deus está te pedindo algumas coisas que às vezes você não tem feito. Eu já vou estar encerrando. Durante esse ano, ou o ano passado, eu não lembro, eu tentei me aventurar no mercado financeiro. Estudei muito. Passei muitas horas. Li muito, vi muitos vídeos. Me sentia de uma forma
empolgado com aquilo que eu fazia. Eu falava para a Tati, a primeira vez que eu sinto empolgação na segunda-feira. Não via a hora do mercado financeiro abrir. Mexer com bolsa, mexer com cotação de câmbio. Era algo empolgante. Só que desde o começo, quando eu comecei, eu já sentia Deus falar algo para mim. Isso não é para você. Não é para você mexer nisso. Os outros pode até ser, mas para você não. Eu tenho algo diferente. Eu falava, não. Eu quero prosperar. E se eu preciso prosperar, eu preciso fazer alguma coisa. E ali foi. Paguei um curso no Brasil, por vídeo. Paguei, dei o dinheiro. Quando o curso foi liberado para mim, no dia eu não abri, no dia seguinte eu não abri. No terceiro dia Deus falou para mim, devolve. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou devolver esse negócio? Entrei em contato com o cara, eu falei, cara, você não vai entender muito bem, eu quero pedir desculpa, mas eu preciso devolver esse curso, eu não vou usar. E ele falou, não tem problema nenhum, eu devolvo o seu dinheiro. Devolveu o meu dinheiro. Passou um tempo depois, lá vai eu de novo tentar me aventurar. Aí já comecei a colocar dinheiro. Nessa brincadeira toda, que durou um bom tempo da minha desobediência. De cada vez que eu estava naquilo ali, eu entendia, para com isso, porque isso não é por medo. É por entender claramente Deus falando para mim, para com isso. Eu perdi mais de 200 mil. Entre vai e vem. E aí, chegou um dia que Deus pegou e falou assim, agora eu quero que você entregue isso de forma verdadeira. Porque até então eu entregava para Deus e pegava de volta. Deus, eu vou entregar para o Senhor, eu não vou mais fazer. Aí chegava no mês que vem, eu estava lá. Falava com a Tati, mas você não falou que ia parar com isso? Não, mas eu vou prosperar, o negócio vai dar certo. E ela falava assim, Alex, eu não vou, não tem como eu te apoiar sabendo que você está em desobediência. Não tem como a gente estar junto nisso, sabendo que você está contrariando uma direção que Deus está te dando. Não posso. Não, mas Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Deus não prospera a desobediência. E aí chegou um dia que eu falei, Deus, agora, pronto, bato o Incan aqui. Chamei o meu filho, o Lucas, eu falei, o negócio é o seguinte, eu estou em desobediência a Deus, e eu quero pôr um ponto final nisso. A partir de hoje, chega. Isso não faz mais parte da minha vida e eu quero ser obediente àquilo que Deus tem para mim. Existem coisas no nosso coração, coisas que só a gente sabe que Deus está pedindo para a gente fazer. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar de entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus hoje. Parar de correr atrás dos seus sonhos, dos seus planos. Deus chamando você, falando, entrega a sua vida verdadeiramente para mim, que você vai encontrar a verdadeira vida. Começa a sonhar os meus sonhos, que aí você vai se sentir verdadeiramente realizado. Aquilo que você não está conseguindo prosperar, talvez porque você está fazendo algo que é totalmente contrário àquilo que Deus pediu para você fazer. Ou talvez você até está fazendo o que Deus pediu para você fazer, mas não da forma como Ele quer que seja feito. Talvez você já faz parte de algum ministério, talvez você já tenha algumas responsabilidades na casa de Deus, mas existe uma luta dentro de você que você não permite render a Deus. E Deus está falando, filho, seja obediente. Seja obediente. Mesmo às vezes contrariando a nossa vontade. Eu imagino que Abraão não foi feliz lá. Ele não falou, vamos lá, que hoje vai haver um grande sacrifício. Não, ele foi falando, Deus, eu sei, mas essa é a tua vontade, eu quero ser obediente. Eu quero ser obediente ao Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor está pedindo para mim. E esses homens prosperaram. Vários outros homens na Bíblia, qualquer um que vocês for ver, Josué também, José, preso injustamente, maltratado pelos irmãos, ali na cadeia, foi obediente ao ponto de se tornar o líder do cárcere. Foi para Potifar como escravo, foi obediente a Potifar ao ponto de fugir da esposa do homem rico. Ele fala, eu não vou fazer isso nem com o meu patrão e nem com Deus.
e buscou ser obediente até o momento em que ele se tornou a segunda maior autoridade, somente abaixo de Faraó. Obediência é uma grande chave para a prosperidade na nossa vida. Se você não tem prosperado, eu gostaria que você examinasse a sua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, do jeito que você está. O que nós precisamos é ouvir o Espírito Santo. O que nós precisamos é ouvir o que Deus espera de mim e de você. O que nós precisamos é ouvir de Deus o que nós precisamos abandonar e desistir. O que tem tomado o lugar dele no nosso coração. Algumas vezes o medo ele te impede de se lançar e ser obediente a Deus. Algumas vezes a forma como você se vê não é a forma como Deus ele te vê. E você não se permite ser obediente àquilo que Deus está te chamando para fazer. O segredo da prosperidade não é vir somente ao culto aos domingos, mas é pegar as direções e os princípios da palavra de Deus que estão sendo ministradas e aplicar na sua vida. E na medida em que você começa a aplicar os princípios da palavra de Deus, o seu casamento ele é transformado. O seu relacionamento com os seus filhos ele é transformado. As suas finanças ela começa a experimentar do sobrenatural de Deus. A prosperidade ela não vem simplesmente pela graça ou pela fé, mas vem de um posicionamento meu e de você diante da obediência. A obediência à palavra de Deus, a obediência àquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eis aqui os teus filhos. Eis aqui a tua igreja que clama pela tua presença. Eis aqui, Pai, aqueles, ó Deus, que estão cansados de si mesmo. Eis aqui, Senhor Deus, aqueles que estão desgastados, Senhor Deus. Muitas vezes por continuar vivendo da mesma forma durante anos. Buscando mudança, buscando transformação, mas parece que por mais que tente, não consegue. E o Senhor nos deu a Tua palavra. A Tua palavra que é a verdade. É a verdade que nos liberta. A verdade que nos cura. A verdade que faz nova todas as coisas da nossa vida. Essa é a Tua palavra. Essa é a Tua voz. Essa é a Tua presença em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca a nossa vida hoje nessa noite. Espírito Santo, eu te peço, som do nosso coração. Traz à luz, Senhor Deus, aquilo que muitas vezes nós temos desobedecido, sido desobediente ao Teu querer e à Tua vontade. Por mais que às vezes entendemos, nós resistimos, Senhor, em ser como Abraão, em largar tudo para ser obediente a Ti. Espírito Santo, traz a luz. Nós clamamos por mudança. E nós entendemos que a mudança ela está no arrependimento e na obediência à Tua direção. Espírito Santo, toca o nosso coração hoje, nessa tarde, nessa noite. Nós queremos sair daqui de uma forma diferente. Nós cremos que hoje é um dia de mudança. Nós cremos que hoje é um dia, Senhor Deus, onde haverá um milagre na nossa vida. Nós cremos, Senhor Deus, que a Tua presença se faz presente neste lugar, Senhor. E nós não queremos sair daqui sem ser tocados por Ti. Nós queremos o novo e aquilo que o Senhor tem preparado para nós.
A tua palavra nos diz que os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Não há o porquê, Senhor Deus, nós continuarmos resistindo, Senhor Deus, e buscar a tua vontade, sendo que os teus planos e os teus sonhos são maiores do que os nossos. Espírito Santo, dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração obediente. Um coração que busca ouvir a tua voz. Um coração que busca ouvir a tua voz. Eu queria convidar você hoje, nessa noite, que entendeu que precisa render algumas coisas a Deus. Você que entendeu que você precisa ser obediente àquilo que Deus está te chamando para fazer, entregar algumas coisas para Ele, para que você seja livre para viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu quero estar chamando você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que entendeu, você que está disposto a receber um novo coração, eu queria chamar você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Fala com Ele. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Uma das grandes chaves para a prosperidade é a nossa obediência. Cura meu coração. Existem coisas que estão travadas na sua vida, porque é necessário a rendição. É necessário uma entrega completa para que Deus possa fazer e atuar na sua vida. Para de lutar. Para de resistir. Posso me Para de sonhar os seus sonhos e correr atrás da sua vontade, porque aquilo que Ele tem preparado para você é mais excelente. Deus te chamou para caminhar no sobrenatural. Ele é o teu Pai. Ele te ama. E Ele quer cuidar de você. Ore para que Deus te dê um coração obediente. Ore para que Deus te dê um coração obediente. Cura meu coração. Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui os teus filhos que ouviram a tua voz hoje, nessa noite. Eis aqui os teus filhos, Pai, que ouviram a tua voz chamando eles para mais perto de Ti. Um Pai que cuida. Um Pai que cuida. E o Senhor tem visto o sofrimento e a luta dos teus filhos. E isso não tem agradado ao teu coração. E o Senhor, como um Pai que nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta. O Senhor nos mostra muitas vezes onde estamos falhando para que possamos nos arrepender e viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Senhor, dai-nos um coração obediente. Que aqueles que precisam que entregar coisas hoje, Pai, que eles consigam. Que eles consigam entregar, parar de fazer aquilo que eles estão fazendo que entristece ao teu coração. E aqueles que precisam render o seu caminho ao Senhor. Que eles venham trilhar, Pai, no centro da tua vontade. Tira, Senhor Deus, um coração rebelde, um coração desobediente.
coração, Senhor Deus, independente, que quer caminhar independente do Senhor. E concede um coração que busca ouvir a tua voz. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Posso me completar. A obediência, ela traz consequências que às vezes machucam. Eu posso. A desobediência, ela traz consequências que às vezes ferem a nossa vida. Me leva onde eu posso ir. E Deus, Ele não quer que você trilhe esse caminho da desobediência. Deus, Ele quer te livrar do perigo. Deus, Ele quer te livrar de ser ferido, de se machucar. Aos teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Entregue seu coração a Ele. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Pergunta para o Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Aos teus pés, Senhor, é isso mesmo. Senhor, me leva Me ajuda a crer. posso ouvir tua voz. Me ajuda a crer, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir. Me ajuda a não duvidar. Me ajuda a vencer o medo. Me leva onde eu posso ouvir. Me ajuda a caminhar no centro da tua vontade. Aos teus pés, Toque, Espírito Santo. oh Senhor, me leva. Toque, Espírito Santo. Eu oro para que comece um Me novo leva onde tempo. eu posso ouvir tua voz. Eu oro para que comece um novo tempo. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Um tempo, Senhor Deus, da prosperidade. Não porque eles estão Me leva onde buscando eu isso. posso ouvir tua voz. Não porque eles estão correndo atrás disso. Mas como consequência. Aos teus pés, Como consequência. Em obediência à tua vontade e à tua palavra. A palavra de Deus diz: digno é o trabalhador do seu salário. Um dia eu questionei a Deus. Eu tinha uma resistência em entregar minha vida completamente para Ele, para viver o que Deus tinha preparado para mim. E Deus, Ele me perguntou: você acha que eu pago mal? Você acha que eu vou pagar para você menos do que aquilo que você tem recebido? E eu falei para Deus: Deus, na verdade eu tenho esse medo. E Ele falou: Alex, você não entende nada. Alex, você não entende nada. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Na medida em que você se render e obedecer a voz dele, você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai ver que em obediência à direção e aquilo que Deus pediu para você fazer, você vai ver começar a ver o sobrenatural acontecer. Você vai começar a ver as águas fluírem da onde não fluía. Você vai começar a ver o impossível acontecer. Não corra atrás de dinheiro e prosperidade. Corra atrás da voz de Deus. Corra atrás da voz de Deus. Corra desesperadamente para obedecer aquilo que Deus espera de você. Se entregue completamente a isso. E como diz a palavra de Deus, grandes coisas Ele fará. Grandes coisas Ele fará. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor.
Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque mesmo em nossa incredulidade e as nossas lutas, o Senhor continua confiando. Eu oro, Senhor Deus, para que hoje, com esse coração que o Senhor tenha nos concedido, que comece um novo tempo na nossa vida. Um tempo onde possamos buscar a Tua voz e obedecer. E obedecer, Pai. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Muito boa palavra. Vamos estar orando, encerrando nesse momento, amém? Foi feito apelo aqui, foi dada oportunidade aqui, foi convidado aqui à frente. Aqueles que necessitavam fazer uma entrega, necessitavam fazer uma rendição. Eu entendo que quando a gente chega a lidar com o impasse financeiro na nossa vida, a gente descobre que a gente está numa condição financeira ruim, porque nós quebramos princípios. Aí muitos ficam presos na culpa, não conseguem mais orar a Deus, pedindo: Senhor Deus, me abençoa, Senhor Deus, me prospera, Senhor Deus, dá-me graça. Aí nós nos ausentamos da presença do Senhor, porque nós reconhecemos que nós quebramos alguns princípios, reconhecemos que nós erramos e falhamos, então por isso nós estamos nessa condição. Então praticamente um espírito de acusação, culpa vem sobre nós e nós ficamos ali então agora patinando sobre aquela situação. Nós não nos sentimos à vontade de irmos diante do Senhor e falar: Senhor Deus, me tira dessa situação. Porque às vezes nós pensamos: eu me coloquei nessa situação, eu gerei essa situação na minha vida, eu tenho que dar agora um jeito de sair dessa situação, eu sou responsável por essa situação. Aí nós tentamos agora por nós mesmos sair da dívida, do impasse financeiro, porque nós temos a consciência de que o problema estava em nós. Queridos, Deus é um Deus de misericórdia. Ele se move através de princípios, sim, é verdade. Ele usa princípios para nos abençoar, sim, isso é verdade. Mas também Deus, Ele é misericórdia, mas também Ele é perdão. Então, mesmo que você se encontre numa irresponsabilidade financeira, vamos dizer assim, ou num impasse financeiro, cuja a responsabilidade é sua mesmo, você pode ir diante dele e clamar pela sua misericórdia, pela sua graça, e falar: Senhor, eu reconheço, eu falhei, fui patinqueiro até ontem, fui viciado até ontem, mas Senhor, eu quero pedir ao Senhor, por favor, pela tua misericórdia e graça, agora me resgata, me tira desse impasse financeiro. A sua graça e a sua misericórdia, elas são estendidas sobre a nossa vida. Eu queria encerrar essa reunião orando por pessoas que estão passando impasses financeiros. Você está no impasse financeiro, você não sai disso. Ou você que está realmente com dívida, precisa de um milagre na área financeira. Tem que você sair do seu lugar, desce aqui à frente mais uma vez, fiado na misericórdia do Senhor, fiado no perdão do Senhor. Você já fez a sua entrega aqui alguns minutos atrás, amém? Já rendeu ao Senhor, mas agora vem fiado na sua misericórdia, na sua bondade, para que algo na sua vida financeira venha a ser destravado. Mesmo que princípios não tenham sido acionados, podemos nos achegar à presença dele através da sua misericórdia. Não deve ser sempre assim, mas toda vez que nós nos achegamos a ele quebrantado, ele estende sobre nós o seu favor. Amém? Queridos, estendo as mãos aqui para frente, vamos orar pela vida desses irmãos. Amém? Estendo as mãos. Vamos orar por uma intervenção divina na vida financeira desses irmãos, que é algo tão importantíssimo.
Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, prestes a voltar para a nossa casa. Ouvimos a Tua palavra. Entendemos, ó Senhor, meu Deus querido, que a prosperidade que o Senhor quer gerar na nossa vida, ela vem de nós acionarmos princípios. Senhor, nós podemos até quebrado alguns deles, violado algum princípio que tenha trazido consequências sobre as nossas vidas. E hoje nós vivemos um impasse financeiro, uma dificuldade financeira. Mas, Senhor Deus, amado Pai, nós nos achegamos a Ti essa noite mais uma vez fiado na Tua misericórdia, na Tua graça e no Teu perdão. E oramos a Ti, Senhor, meu Deus, pedindo que o Senhor estenda a Tua destra, Senhor, sobre as nossas vidas. E o Senhor venha operar milagres financeiros na vida desses irmãos, ó Senhor, meu Deus, que precisam de uma vitória, que precisam de uma mudança, de uma virada, Senhor, meu Deus querido, nessa situação financeira. Meu Deus, meu amado Pai, ouve a nossa oração hoje neste lugar. Perdoa as nossas transgressões, perdoa até mesmo algumas irresponsabilidades nossas. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia e estende o Teu favor, estende a Tua graça, assim como o Senhor estendeu a Tua graça sobre aquela viúva, meu Deus, abençoando a vida dela, mudando a sua sorte. Senhor, aqui está, Senhor, meu Deus, os Teus filhos. Vem, Senhor, meu Deus, abre as janelas do céu, derrama a Tua bênção sobre a vida desses irmãos, para que venham alcançar uma intervenção divina, um milagre financeiro na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem por onde, o Senhor tem os seus meios, o Senhor tem os seus métodos, o Senhor sabe por onde fazer, porque a Ti pertence o ouro e a prata. Meu Deus, abençoa esses irmãos, em o nome de Jesus. Eu repreendo toda ação maligna que tem vindo sobre a vida desses irmãos também, para devorar as suas finanças. Meu Deus, abre as janelas do céu, dá ordem aos Teus anjos, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, os Teus servos, usa os meios, ó Senhor, meu Deus, para abençoar estas vidas, Senhor, na área financeira, meu Deus, que venha um milagre, Senhor, arrancando os Teus filhos desta situação, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, ó Pai. Assim nós oramos esta noite, Senhor, e Te damos graças, em o nome de Jesus de Nazaré, o Senhor, em o nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém bem alto. Glória a Deus, aleluia.